No Salmo 146, versículo 3 diz assim: não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Existem pessoas que têm nomes grandiosos, não é? Tem um nome forte, poderoso. Existem pessoas que têm trono. Os reis e os príncipes são assim, não é? Eles têm um nome que se repercute, eles têm trono, eles têm cetro na mão, eles têm coroa na cabeça, eles têm sangue azul nas veias, eles têm majestade, se vestem esplendidamente, eles têm poder, são capazes de governar, são capazes de ganhar uma guerra, são capazes de impressionar. Mas não é aos reis que nós devemos recorrer, nem mesmo a eles nós devemos nos entregar. A palavra de Deus, ela coloca isso de uma forma muito clara, né? A razão é dada pelo salmista aí no Salmo 146. O texto, se a gente ler um pouquinho mais, diz assim: não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, quando eles morrem, não é? Eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus projetos. Todos os seus planos, todas as suas promessas, acabam-se no dia de sua morte. Daí, a famosa maldição da Bíblia Sagrada, não é? Maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade a força de seu braço, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens. Daí, meus irmãos, a ordem expressa de Isaías no capítulo 2, versículo 22. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro nas suas narinas. Que valor tem? Que valor eles têm? Não é? Por isso, o salmista, talvez, então, ele se refira a um dos poderosos reis estrangeiros que destruíram tanto Jerusalém como Samaria. Talvez ele esteja se referindo a um grande rei de Israel que trouxe reformas, não é? Que levou o povo aos pés do Senhor, ou fez grandes feitos, ganhou grandes batalhas, teve vitórias que foram memoráveis, entende? Mas todos eles foram reis que com certeza tiveram um ponto final na sua existência, na morte. Incapazes de salvar, não é? Todos eles têm o braço encolhido, que não podem salvar. Todos eles têm ouvidos que são tão surdos que não podem ouvir, principalmente na morte, não é? O ouvido não ouve mais. Sabe, o povo de Deus, ele precisa de alguém que, como diz as Escrituras lá no livro de Hebreus, não é? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, sabe? A gente precisa de alguém que resista à morte. Alguém cujo amor, a misericórdia, não sejam interrompidas pela ação da morte. Alguém de um amor tão eterno e de uma misericórdia tão grande que seja de uma ação continuada, sabe? Que possam se renovar todos os dias. Alguém que possa garantir assim: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todos os demais estão arrolados entre os incapazes, infelizmente. O único que pode, de fato, nos acompanhar durante todo o nosso processo de existência e que sobrevive, inclusive, à nossa própria morte, não é? Continua agindo depois de nós, é o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Nós queremos, nessa manhã, te louvar, Senhor, pelo fato do Senhor ser eterno. O Senhor não veio à existência no dia em que nasceu de Maria. O Senhor veio à existência humana em Maria, mas o Senhor já era eterno, antes dos tempos eternos, antes da própria eternidade. O Senhor já existia como Deus, enfronhado na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo.
mas o Senhor veio aqui entre nós. E é maravilhoso saber que nem a morte conseguiu te reter, mas o Senhor sobrepujou a morte, venceu a morte. E hoje é capaz de nos acompanhar durante toda a nossa história. O Senhor tem ouvidos para ouvir, o Senhor tem mãos para agir, o Senhor tem poder para exercer. E eu te louvo por isso, Senhor. Eu quero exaltar a tua grandeza nessa manhã, a tua excelsa majestade. Nós queremos te louvar. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós. É o nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Porque em ti lançamos toda a nossa confiança. É toda de tal forma que não sobra para ser lançada em mais ninguém a não ser no Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse devocional, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Não é importante que a palavra de Deus seja semeada de tal forma que as pessoas elas possam iniciar o seu dia e ter um contato com esse Deus maravilhoso. Compartilhe então. E se você não é inscrito no canal, o que você está esperando? O que você está esperando? É fantástico. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.